No episódio de hoje no A Casa é Sua Podcast, recebemos José João Vieira, sócio fundador de uma das unidades de franchising da Inusitar Móveis Planejados na Grande Florianópolis. Durante a conversa, José compartilhou sua inspiradora trajetória no setor de móveis planejados, abordando temas como empreendedorismo, os desafios e as oportunidades do mercado atual. Além de sua história de sucesso à frente à unidade Inusitar, José iniciou sua carreira em um frigorífico, onde trabalhou enquanto cursava administração. Ainda durante a graduação, foi contratado como vendedor por uma renomada empresa de móveis planejados. Após mais de uma década atuando como gerente nessa empresa, ele adquiriu uma valiosa bagagem profissional que o impulsionou a empreender e se tornar sócio da Inusitar Móveis Planejados na região. Hoje, José é uma referência no segmento, ajudando a transformar ambientes e realizar sonhos com móveis planejados de altíssima qualidade personalizados para cada cliente. Quer saber mais sobre as tendências do mercado de móveis planejados ou se inspirar na trajetória de um empreendedor de sucesso? Não perca este episódio de A Casa é Sua Podcast. Antes de começar, eu quero pedir um favor para você que acompanha o nosso podcast e sempre está nutrindo e aumentando seu conhecimento. A gente percebe que muitas pessoas visualizam os nossos vídeos e para nós é muito importante que você siga o nosso canal, se inscreva nele. Porque a partir do momento que você se inscreve no nosso canal, mais pessoas, o YouTube ele entrega para mais pessoas e faz com que mais pessoas possam ter esse conteúdo gratuito, né, e de relevância. Porque nós sempre trazemos empresários e empreendedores da vida real, né? Você que nos acompanha já sabe. Então eu vou te pedir esse favor, se você puder se inscrever no canal, mandar para o seu amigo, para o seu parente, familiar, você vai ajudar muito. De agricultor para empresário de imóveis de alto padrão. Me fala como que aconteceu isso, Vieira? Porque, no mínimo, é inusitado, né? É inusitado, sim, Éder. Na verdade, é um prazer, antes de mais nada, um prazer estar conversando com você aqui nesse podcast. Sempre quis estar aqui e quando recebi o convite fiquei muito lisonjeado. Mas a minha história, como diz o Cortella, você tem tempo para escutar? A história de agricultor até lojista de móveis planejados. Temos tempo. É uma longa história. Mas, contar rapidamente, até os 5 anos de idade, eu não conhecia energia elétrica. Não conhecia energia elétrica? Não. Onde eu morava, no interior de Biguaçu, não tinha energia elétrica. E aí tem os antigos lampiões, enfim, a querosene, às vezes a gás, enfim. Quando eu vi a primeira lâmpada de energia elétrica, a gente brincava de acender e apagar no interruptor e a mãe dizia, vai queimar esse troço aí. Mas o tempo passou e aí, como de colono, né? Quando você fala colono, você está sendo generoso. Eu era aquele filho e neto, eu sou filho de carpinteiro, na verdade, e neto de agricultor. Mas o agricultor eu tenho 50 anos, agricultor de sol da enxada, né? Certo. Uma vida difícil mesmo. Certo. Quando eu me vejo jovem, aí com 15, 16 anos, a minha família, os irmãos da minha mãe, resolveram vender a propriedade e eu fui ter no meu currículo que um dos melhores e maiores conhecimentos que eu já tive, que me ajudaram muito no setor que eu estou hoje, foi ser servente de pedreiro. Excelente! E aí, eu sou servente de pedreiro, aprendo a fazer todas aquelas funções, o pessoal até chamava de servente e meia colher. Em 2 anos eu já era meia colher, ou seja, um pedreiro, né, não totalmente formado, certo, mas já estava pronto, apto para fazer grandes obras. Dali em diante eu conheci uma vida diferente de servente de pedreiro, saí e fui trabalhar num frigorífico perto da minha casa. Seu primeiro CLT? Meu primeiro CLT, exatamente meu primeiro CLT. E aí, CLT, trabalhando no frigorífico, até outro dia, eu fui explicar para um espanhol, né, lá na loja, o que eu fazia num frigorífico. E ele me fala, mas não estou entendendo. Eu disse para ele, resumindo, o boi vem vivo e sai num bife. Ele disse, meu Deus, que horror. Eu disse, mas era mais ou menos assim, certo, onde eu trabalhei. Comecei lavando o chão e até fui galgando posições lá no frigorífico, até que entrei na faculdade, entrei um pouquinho mais tarde na faculdade, graças na época, comecei a namorar cedo, e a minha esposa me incentivou a fazer faculdade, e disse, se aí no frigorífico não vai chegar a lugar nenhum. E a família é um negócio abençoado, né? Recentemente eu participei do Poder da Família, com o João Kepler, sim, em São Paulo,
Foi sensacional. E esse tal de amor faz coisa, né? Faz coisa. E ele transforma as pessoas, né? Então, um cidadão que estava lá no frigorífico com a vida já bem encaminhada, já quase 5 anos de profissão, com um salário já razoável, tinha tudo para ficar por ali. Vou para a universidade, faço essa mudança radical e começo a ter novas e muitas oportunidades. Numa dessas, eu conheci um amigo que trabalhava, que era franqueado, igual eu sou hoje, franqueado de uma grande loja, uma grande marca de móveis planejados, que me convidou a primeira vez para trabalhar como vendedor de móveis. Eu disse, bom, eu não tenho a menor possibilidade de fazer um projeto de móveis. Eu vendo carne, eu vendo derivados de carne. Eu trabalho com carne. Ele disse, não, você vai se dar bem, a tua pegada é comercial. E na segunda chance que ele me deu, eu disse, agora eu vou. Abarcasse e mudasse do frigorífico para o comercial de móveis planejados de alto padrão. E aí em 2002, exatamente, na Copa do Mundo de 2002, eu assisti lá em Bento Gonçalves, no auditório de um hotel, que eu já estava fazendo o meu primeiro treinamento comercial na área de móveis planejados. Já comecei trabalhando, eu gosto de fazer alusão ao futebol, né? Certo. Eu já comecei na Série A, trabalhando com móveis. Já comecei numa grande empresa, numa SA, uma das maiores da América Latina. E ali, depois de 2 anos, sendo vendedor de imóveis, sendo projetista, porque a minha formação até então estava sendo feita na área de administração. Certo. Eu não tinha muito talento para projeto de imóveis. Imagina, você sai de um frigorífico e sai lá da roça e vai fazer um projeto de imóveis. Eu tive muita força de vontade. Criatividade, design, tem que ter toda uma... Com certeza. E aí, Éder, é o que eu falo hoje para minha equipe. Quando você quer... Até essa frase não é minha. A gente só não aprende o que não quer, né? Se eu não me engano é do Joel J, né? Eu aprendi a projetar, eu aprendi a trabalhar com móveis planejados muito rápido. Em 2 anos, como vendedor de imóveis, eu fui convidado e desafiado pelo pai desse meu amigo que fazia faculdade comigo a abrir e ser gerente de uma loja lá da Série C, digamos assim. Aí tu virou gerente então da Série C. Isso, fazendo alusão ao futebol. Exatamente. Eu saí lá da Série A, eu era vendedor da Série A e venho ser gerente de uma loja. Na verdade, eu tive que abrir essa empresa, essa loja, o meu chefe, né? Certo. Eu abri, formei equipe, montei showroom, todo aquele trâmite de contratar gente porque uma loja de móveis planejados você tem que ter vendedores, você tem que ter projetistas e você tem que ter montadores. Certo? Eu contratei toda essa turma e comecei a rodar a loja. E aí na Série C. Fui galgando, graças a Deus tive um resultado espetacular. A gente pensava em faturar 10 e eu faturei 100. Então, sensacional. Foi um sucesso absoluto essa loja. E você percebeu, Vieira, que você teve uma grande oportunidade de aprender na prática fazendo? Porque pelo que eu entendi, na verdade só não foi o teu dinheiro, mas foi o primeiro negócio que você efetivamente fez, começou e executou. Tô certo ou tô errado? Super certo, é isso mesmo. Na verdade, inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual eu pedi a conta depois de 10 anos, porque eu tive esse mesmo raciocínio. Exato. Eu estou fazendo e agindo como um gestor, como um empresário, porém não estou colhendo os louros. Certo. Mas nessa época foi um aprendizado, eu tive que passar por isso. Então, depois de 2 anos na Série C, e aí, como eu falei lá antes da conversa, eu comecei a fazer palestras nas universidades e apresentando para os formandos de arquitetura, nos cursos de design de interiores, nos cursos de design de moda, dando essa oportunidade para eles, dizendo o tamanho que era da oportunidade de ser um vendedor de imóveis planejados. Tinha uma porta gigantesca para você entrar numa loja, ser projetista, ser vendedor e depois ter o seu próprio negócio também, fazer carreira solo. Principalmente o pessoal da área da arquitetura tem muita, né, a grande maioria tem dificuldade em
sair da faculdade, abrir um escritório e já ter clientes. Para o mercado de trabalho, claro. Isso. Então, quando você usa essa ponte chamada loja de imóveis planejados, você vai fazendo carteira de clientes, você vai ficando conhecido no mercado, você vai apresentando as suas ideias, e daqui um pouco você pode pedir a conta e fazer virar empresário e empreendedor. Virar empresário, né? Isso mesmo. E olha só, você que está nos acompanhando, né? Essa é uma pergunta muito legal, porque o nosso podcast ele é para empreendedores. E você entender que não importa de onde você vem, não importa a condição, não importa a diversidade, né? Porque você poderia ficar lá chorando, reclamando que você não tinha energia elétrica até os 5, mas você resolveu mudar, né? Mudar a tua história, mudar a vida. E você falou uma coisa que foi muito legal, que você foi servente de pedreiro. Eu, depois de ter um negócio, gravei um podcast recente como convidado, ainda falei sobre isso, um negócio que não deu certo, uma escola de inglês. Durante 2 meses eu fiz um excelente estágio como servente de pedreiro. Exatamente isso. Não porque não tinha escolha, mas eu queria, assim, é como se eu me coloquei num lugar que, tipo assim, vamos tirar a arrogância, vamos tirar a prepotência, achar que eu sabia tudo quando eu fui para a escola de inglês, foi uma das razões, começar ali do básico. Comigo foram só 2 meses. Mas, cara, foram 2 meses que eu aprendi muita coisa sobre foco, porque o pedreiro começa a obra, ele sabe quando ele tem que terminar, sobre organização, sobre cuidar dos materiais para que não haja estrago, sobre organização, como deixar as coisas organizadas na obra. Eu era um pedreiro e eu auxiliava ele. Ele fez uma casa quase que toda em 2 meses. E eu ajudei. Eu lembro certinho como se fosse hoje, acho que foi no mês de outubro e novembro. Eu voltei em setembro, metade de setembro de 2007, outubro e novembro eu trabalhei com um conhecido lá de infância com isso. Depois eu voltei para a área comercial e aí é uma outra história. Mas isso é muito legal, porque às vezes as pessoas elas têm medo, né? Elas têm vergonha de contar a história, ou elas acham que não tem como mudar a realidade, né? Isso mesmo. E tem sim. Tem. E aí você falou uma coisa muito legal sobre treinamento, que para montar equipes, essa eu acho que é uma das coisas que você empresário, empreendedor, que já está na área, talvez tem dificuldade. Como montar equipes comerciais. Hoje em dia tem várias empresas, vários que dão dicas e ajudam. E você criou um método que você ia nas universidades, captar o pessoal e montar. E eu imagino que... Como é que você faz hoje em dia para treinar teu pessoal? Hoje a gente treina principalmente a equipe de liderança da Inusitá, que treina. Eu continuo treinando, eu mesmo treinando a nossa equipe. Porém, eu só deixei a parte do recrutamento e seleção para uma empresa especializada. Claro. Eu não perco mais esse tempo, digamos assim, para recrutar e selecionar. Essa empresa me apresenta 2, 3 candidatos, eu escolho um e dali em diante a gente começa no treinamento. Porém, quando você fala em treinamento, tudo que eu consegui na minha vida, lá depois de sair do interior, foi baseado em treinamento, em muito estudo, em muita garra, principalmente querer aprender. Quando eu estava no meu estágio de servente, o pedreiro, ele ia tomar café e eu pegava a colher dele para aprender alguma coisa. Curioso demais. Certo. E isso hoje eu vejo, para o pessoal que está entrando no mercado, ter curiosidade é excepcional. É essencial, para ser mais exato. Porque como é que se põe um parafuso hoje numa parede para prender um quadro ou prender, no meu caso, um painel, que esse painel, inclusive, ele pode soltar dessa parede e causar um acidente para o meu cliente. Hoje eu analiso os projetos com o meu setor técnico ainda, treino eles para que, com esse meu conhecimento, que eu sei que uma parede de gesso acartonado é uma coisa, claro, drywall é uma sem coisa, dúvida. E outra é uma alvenaria que você pode prender um parafuso por uma bucha e está tudo certo. Depois desse estágio aí, falando de treinamento, a gente costuma dizer sempre lá na loja, um corredor treina
5, 6 anos para fazer uma maratona, né? Perfeito. Para ir lá numa Olimpíada. E nós temos o costume, a grande maioria do mercado, principalmente o comercial, diz assim, não, isso aí eu já sei. Eu não vou treinar porque isso aí eu já sei. Eu não vou ler um livro de vendas, eu não vou escutar o Vieira falando de vendas porque isso aí eu já sei. A gente sabe, mas não aplica. Mas eu sou extremamente chato com treinamento para minha equipe. Todos os meus cases de sucesso foram pessoas que vieram praticamente da mesma área que eu vim, que não eram de imóveis, que treinaram comigo e se transformaram. Com o coração aberto, querendo, né, à vontade. Viram a oportunidade de ter um ramo que hoje, no ramo de imóveis planejados, se você colocar, eu até digo para as pessoas que eu estou contratando, você faz um teste, você liga para 10 lojas de imóveis planejados e diga que você trabalhou na Inusitar durante 5 anos. Eu tenho certeza que a grande maioria, se não for 100%, vai dizer assim, eu quero conversar contigo pelo menos. Porque se ele passou 5 anos trabalhando numa empresa, se ele passou 5 anos trabalhando na Inusitar, sem falsa modéstia, ele tem pedigree. Porque esse ramo, ele tem muito turnover. O meu não tem. Para minha sorte, os nossos treinamentos, meu turnover é 0. A última pessoa que me pediu a conta tinha 8 anos de Inusitar. Então não tem entra e sai. A minha equipe hoje é madura, a minha equipe é bem treinada e eu não tenho desistência, não tenho troca, não tenho mudança. Não tem, isso é super interessante porque com certeza te gera resultados melhores, né? É muito mais prático você, por exemplo, o melhor dos sonhos para um empresário, você estava me falando ainda há pouco, é a empresa funcionar sem a gente estar, né? Exatamente. Mas ainda precisamos estar junto da operação. O ramo de imóveis planejados, eu costumo dizer que ele é muito fácil de fazer mal feito. Por quê? A gente tem projetos, esse projeto ele tem que passar por um setor técnico, ele tem que ir para a mão de um montador, e aí ele tem que ser montado exatamente do jeito que eu prometi para o meu cliente, do jeito que a minha arquiteta, que é a nossa equipe de vendas hoje, design de interiores, arquitetas, ficaram horas e horas com o nosso cliente, né, fazendo parte daquele sonho. A gente estava comentando ainda há pouco que o nosso cliente ele compra um sonho, ele compra um papel, ele não sai da loja com um MDF embaixo do braço, ele sai com um projeto e ele tem que ficar exatamente como foi combinado. Isso mediante um bom contrato e principalmente uma boa comunicação com todas as equipes. Quando eu digo que é fácil de fazer mal feito, por quê? Se a arquiteta esquecer de algum detalhe, o montador não pode adivinhar, deu errado. Deu errado. Se a arquiteta não esquecer, der tudo certo, mas o meu setor técnico, que é no meio do caminho, que é o que confere, que faz um pente fino nesse projeto, ele esquecer de algum detalhe, se eu não for bem treinado, se eu não tiver, a gente fala muito de você tem que estar comprometido com o resultado, se ele não estiver, lá o montador não pode adivinhar também, danou-se igual. Ou seja, nós temos que ter uma comunicação muito eficiente. Se o montador também não está num bom dia, não for treinado e não ler exatamente o projeto, tudo que está, e seguir como precisa ser feito, danou-se de novo. Você sabe que um dos nossos negócios é a Carol Cortinas. É mais simples, mas também são cortinas e persianas sob medida. E às vezes o vendedor, mas 1 centímetro. Sim, 1 centímetro, a persiana não baixa no rodapé, ela não entra na sanca de gesso, ou a cortina fica um pouco para cima e o cliente não gostou. Tem alguns materiais que você consegue recondicionar, certo. Outros não. Acredito que cortina não, né? Cortou uma vez, tem pouca margem de segurança. Tem pouca margem de segurança. O móvel planejado também tem pouquíssima margem. Quando a gente fala de móveis planejados, estou falando da Inusitar. E a grande maioria, Éder, hoje tem um maquinário de ponta, um maquinário principalmente de países da Europa, da Alemanha, da Itália. Agora já tem algumas máquinas japonesas também. Há um tempo atrás, a gente está falando de 23 anos que eu tenho de profissão, eu vendia um móvel planejado, ele só tinha um armário começava com 20
de centímetros, 30, 40, 50 e 1 metro, e fim de papo. Não existia sob medida, exatamente. Hoje, a Inusitar ela trabalha com 300 pontos de vendas, com lojas exclusivas, iguais à minha, no Brasil, e mais 10 no exterior. Mesmo assim, pode ser considerado como uma grande marcenaria. Por que é uma grande marcenaria? Eu consigo fazer um armário com 1,05 m, e não mais só com 1 metro ou 1,10 m. Não tem mais margem de segurança. A fábrica é totalmente editável e com pouquíssimas pessoas colocando a mão. O que a tecnologia, né, é incrível. É incrível, E isso é bacana. Então, a gente estava conversando sobre como montar um negócio, né? Veja que o Vieira ele teve a veia empreendedora, né? Ele provavelmente tinha um sonho. Imagino que ele quis mudar de realidade, não passar mais por não ter energia elétrica. Claro que hoje não é não ter energia elétrica, mas talvez hoje é não ter algumas coisas que você gostaria de ter, né? Se você não tivesse dado passos, né? E essas histórias e essas dicas, a gente sempre gosta de trazer as coisas da vida real, porque as coisas da vida real, eu costumo dizer que é skin the game, são as coisas que acontecem de verdade. É lógico que a teoria é linda, maravilhosa, eu acredito nela, né? Pô, eu tenho 2 graduações, 2 pós, mas nada melhor do que a vida prática. E para que a gente sempre tenha esse bate-papo, esse conhecimento, a gente tem os nossos patrocinadores. E o mais importante deles a gente chama do nosso patrocinador cultural, que é o nosso convidado. Então, você, Vieira da Inusitar São José, Cobrasol, como que... Porque eu conheço a loja. Como que eu coloco? Como que a gente pode deixar aqui teu contato? Nós vamos deixar o contato aqui para o pessoal. Na verdade, como a Inusitar, a próxima loja que existe aqui na região é só em Itapema, certo. A gente chama de @Inusitar@Floripa. Por quê? Porque a grande Florianópolis ela é atendida pela Inusitar da Rua Coesa, certo? Então a gente está falando de Florianópolis, com praticamente 550 mil habitantes, São José com 270, e Palhoça, Biguaçu, a minha terra natal. E assim vai. Então a gente vai deixar o contato aqui. Te agradece muito a tua presença, porque se você não doasse o tempo por podcast, para casa é sua, para quem nos acompanha, né, para os nossos ouvintes, telespectadores. E é sobre isso que a gente fala, sobre conhecimento, sobre doar, sobre passar para as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente só quer receber, né? Aqui a gente está doando nosso tempo, a gente está doando nosso conhecimento. Então, muito obrigado. E os outros 2 patrocinadores, para que a gente pudesse ter essa estrutura, você que nos acompanha, você sabe, nós gravamos aqui na Grande Floripa, a gente grava em Balneário Camboriú e gravamos em São Paulo. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem toda uma estrutura, né? E aí a gente tem 2 patrocinadores. Um é a Carol Cortinas, eles falam que eles são uma empresa especializada em vestir a casa, então vestem as janelas com cortinas, as paredes com papel de parede, o piso com piso vinílico, rodapé, uma empresa que sempre está aí em casa cor, né? Então, se você não precisou, talvez um dia vai precisar, a gente vai deixar aqui o contato. E o outro patrocinador é o irmão deles, assim eles chamam, que veio para complementar o mix de produtos, que é a Carol Decor, que eles são especialistas em quadros, sob medida, em tapetes e móveis soltos. O que seriam os móveis soltos? Tanto interno quanto externo, mesa, cadeira, sofás. Eles estão numa expansão bacana, trabalham em São Paulo, Santa Catarina, estão expandindo pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Sinop. A gente vai deixar também aqui o contato da Carol Decor, agradecer muito a eles e principalmente a você. Graças a essa junção, a gente pode estar aqui falando sobre coisas bacanas, prósperas, e que eu costumo dizer que é prosperar na vida das pessoas, né? Porque com certeza, se alguém que estiver nos assistindo pegar essas dicas, eu não tenho a menor dúvida que ele vai prosperar, e a gente fez o bem sem olhar a quem, né? Porque a gente não sabe quem vai estar do outro lado, quem vai assistir e quem às vezes... E a gente sempre tem aquela coisa que nos mudou, aquela coisa de impacto, né? Provavelmente se eu te perguntar agora, você vai me citar algumas delas. Pô, Vieira, o que você viu assim, em qualquer momento? Pô, eu vi isso e isso mudou. Quando eu percebi rapidamente, Éder, que se eu não fosse estudar, me graduar primeiro, depois fazer especializações e principalmente
eu entendi muito rápido, falo até para minha filha, para Laura, que ela precisa estudar o máximo, fazer um ecossistema de amigos, de parceiros, onde ela vá. Não precisa nem tirar nota muito alta na escola, ela precisa ter amigos, amigos de verdade, amigos parceiros. E o que eu digo para a equipe, para as pessoas que estão começando hoje, pensando em entrar em qualquer negócio, comecem a estudar pessoas, comecem a entender de gente. Nós temos que, principalmente da área comercial, para quem gostar de gente, lidar com gente, é o primeiro passo e um dos maiores passos para você se dar bem em qualquer negócio. Gosta de gente, você vai se dar bem. Aprende a lidar. Até porque os negócios, eles acontecem com quem? Com gente. E as pessoas são diferentes. Às vezes elas estão bem-humoradas, às vezes elas não estão. E você falou uma coisa que é muito legal. E às vezes a gente imagina que as outras pessoas são parecidas com a gente. Ou gostam das mesmas coisas. Eu já queimei a língua algumas vezes, imaginar assim, como é que alguém pode gostar disso? Aí às vezes assim, algum grande parceiro comercial, algum grande cliente gosta disso. Exatamente, é sobre isso. Exatamente da mesma coisa. Então, não dá para imaginar que as pessoas são iguais a nós. Né? Eu tenho um head do meu corporativo, Daniel, vou dar um abraço para ele, que ele usou uma frase, não sei se ele que criou, eu já vi assim, e eu nunca me esqueço que quando eu conheci ele em 2019, ele vinha com isso, o óbvio precisa ser dito. Eu assim, meu Deus do céu, que tanto óbvio, cara, o óbvio é óbvio. É isso mesmo. Mas o óbvio precisa ser dito, porque às vezes a outra parte não entendeu isso. E você falou uma coisa muito, isso é sobre pessoas, você falou uma coisa muito bacana, que deixar claro o projeto para o cliente, entre o vendedor, o arquiteto, o vendedor, o cliente, para que não haja divergência. Né? Então, às vezes, o óbvio precisa ser dito. Vai aparecer isso, olha, não existe a perfeição do milímetro, olha, não acontece isso. Nós temos um produto que a gente começou, que são as cortinas de tecido, a Carol Cortina. Qualquer tecido que você pegar, se você quiser olhar com olhos críticos, você vai identificar uma falha. Ou você vai achar que é uma falha, porque o tecido, ele não é homogêneo. Sim. Se a gente pegar uma cortina, nenhum é. Sua roupa não é, a minha não é, muito menos um tecido de cortina, que é um tecido maior. Às vezes, se a pessoa é muito crítica e cética, se você não falar esse óbvio para ela, quando ela receber o produto, ela tá bom. E é sobre pessoas. E você falou uma coisa muito legal sobre ecossistema, né? Sobre a tua filha, que tu ensina para ela que ter conexões, ter amigos, ter grupo, que é a Laura, é isso? Isso, a Laura. E o legal, pessoal, vocês não estão vendo hoje, além de estar com o Lucimar, a gente está com a Laura nos estúdios. Veio a Laura e veio a esposa também, né? Isso é muito legal. E, pô, é incrível como às vezes as coisas conspiram. Porque eu acabei de vir de um encontro, e eu vou fazer um relato pessoal meu, eu raramente falo sobre mim, de casais, do poder da família. Eu conheci o João Kepler, que é uma pessoa sensacional, que ele fala muito sobre ecossistema, nova economia, sim, um tema que você falou, e sobre o poder da família, né? Como se a sua família está junto com você, provavelmente você vai prosperar mais, e se ela puxar para o outro lado, não vai dar certo. É igual um barco de remo, né? Se os dois não remarem para a mesma direção, não importa se está querendo ir mar adentro ou sair do oceano ou entrar no oceano. Mas se cada um estiver remando para o mesmo lado, uma coisa é certa, não vai sair do lugar. Sem dúvida, Éder. A família é a base de tudo, né? Frase pronta, mas é a mais pura verdade. E eu sou prova de que se eu não tivesse lá, eu comecei a namorar minha esposa faz 30 anos, vai. 30 anos, isso. 30 anos. Entre namoro, noivado e casado, 30 anos, que ela né? não vai ficar chateada. Esposa, nós homens não somos bons de datas, não somos bons, Glau, você sabe disso. Mas, sem dúvida nenhuma, o que mudou a minha vida foi o primeiro investimento que eu fiz, foi começar a namorar a Jane. Aí depois, sim, eu comecei a ver que a vida precisava de um treinamento maior, de uma qualificação maior, porque eu já estava namorando uma futura advogada. Isso. E interessante que foi ela,
se não me falha a memória, que te passou. Hoje você me falou que o segredo de vocês é treinamento, certo? Da sua empresa. E pelo que eu entendi, ela que te ensinou isso porque ela pediu para você ir para uma graduação. O que é isso? É conhecimento, é treinamento. Sim. É treinamento. É treinamento através de conhecimento, né? Porque a gente não, às vezes é muito fácil, né, tentador ficar em casa, claro, assistir TV, e quando a gente está falando de graduação aí de 20 anos atrás... Não era igual hoje, que tem tudo no YouTube, você tá no celular, tem aula EAD, isso. Mas a nossa graduação era religiosamente todos os dias, de segunda a sexta, das 6h30 às 10 da noite. Eu fiz 2 assim. Caramba. E aí, depois você vai para um MBA, como eu fiz, quinta, sexta e sábado. No final de semana. Final de semana. Mas os teus amigos lá e a tua equipe, às vezes até te dizem assim, mas se não vale a pena, isso não te traz resultado. É tudo que eu tenho, aonde eu consegui chegar. Então você imagina, um filho de agricultor, de carpinteiro, e tem mais um agravante aqui, não é supervalorizar não. Eu perdi meu pai com 4 anos. E a minha mãe, eu tenho 2 mulheres muito corajosas na minha vida. A minha mãe, que ficou aí com 7 filhos, sendo dona de casa, sendo do lar, e na época existia uma profissão, Éder, chamada lavadeira. E a minha mãe sustentou os 7 filhos sendo lavadeira. Eu sou o caçula, sou o último. Eu vivi o mais fácil da minha família ainda. Sim, porque o último não cai no chão, né? Isso. Minha mãe, né, saudosa Dona Nica, corajosa demais. E depois, quando eu conheci lá a minha sócia, lá nessa empresa, e começamos a alinhavar uma parceria para fazer uma sociedade, na época eu já tinha gerente, eu já tinha sob o meu comando praticamente 60 pessoas, já tinha um salário razoavelmente bom, já tinha um bom colchão, e a gente ia construir uma casa. E aí a minha esposa teve a coragem de me deixar abrir uma empresa com esse capital. Com o capital que era da casa. E aí, corajosa, né? Corajosa. Confiou, vamos lá. E aí, como se não bastasse, você sai de uma empresa, você pede a conta, e aí você tem que alugar um prédio. Certo. Você alugar um prédio, e aí? Quem é fiador, não tem fiador, tem que pagar antecipado, a grana curta ali. A proprietária foi com a minha cara e disse assim, eu até alugo para ti sem ser pela imobiliária, mas você tem que hipotecar a tua casa. A casinha humilde que a gente morava. Putz, a gente só tem esse terreno e essa casa foi hipotecada também. Há 13 anos atrás. E isso aí, né, Vieira, é acreditar, né? É acreditar num sonho. E teve uma outra coisa bacana. Você resolveu abrir uma franquia da Inusitar, que é uma indústria grande de imóveis planejados. Por que você optou em ir por uma franquia e não criar uma marca própria, uma marcenaria? E o que te levou para esse lado? Você já parou para pensar sobre isso? Na verdade, eu tinha muita preocupação com a produção. Então, quando você abre uma franquia, você já recebe o produto pronto. Certo. Você só tem o trabalho de vender, né? Projeta, vende, entrega, instala. Você tem que ter uma equipe de montagem, uma equipe de vendas. E tranquilo. Se tu fosse fazer a fábrica, teria que ter mais uma equipe de aí já é uma outra pegada, né? Que você precisa de boas máquinas caras, valor alto, certo. Consideravelmente valor muito alto, maquinário hoje de ponta, para ter uma marcenaria para atender clientes de classe A, como a gente atende, certo, lá da série A, como a gente fala, tem que ter um bom maquinário, um bom produto. E você tem que gerenciar estoque. Isso para o pessoal da marcenaria, eles sabem muito bem. Eu tenho grandes amigos marceneiros. Eles sabem como é que é gerenciar estoque. Eles sabem como é que é gerenciar... te dou um exemplo muito prático. Você foi na minha marcenaria e comprou o apartamento inteiro, que é só essa mesa vermelha. O marceneiro ele tem que comprar uma chapa vermelha inteira e usar só esse pedacinho de mesa e aquela
O restante ele tem que gerenciar esse estoque, ele não pode deixar em qualquer lugar, ele tem que ter um cuidado muito maior, inclusive orientar e tentar vender o restante dessa chapa para outro cliente. Que muitas vezes não é fácil. Complicadíssima demais. Exatamente. Então, essa foi a questão. E aí você falou também que você gosta bastante de gerir equipes, né? E a gente sabe que, por exemplo, quando você abriu a sua loja com a sócia, com a Daniela, a questão do comercial ela era muito importante, porque vendas traz clientes, traz dinheiro para o caixa. É claro que precisa fazer um bom projeto, é claro que precisa entregar, mas se não ocorrer a venda, nada ocorre. Sem venda nada acontece. E como é que você pensou assim, pô, vamos abrir agora, tá? Talvez o pessoal não conhece, não temos clientes. Como é que você fez para buscar o cliente? Na verdade, nós tivemos muita sorte. A Inusitar ela foi pensada e foi planejada, foi feito um plano estratégico de um MBA que eu estava fazendo já na época. Aí eu já tinha feito graduação em administração, estava no MBA. E o meu trabalho de conclusão de curso, eu vou fazer um plano de negócios, vou abrir uma loja de móveis planejados. Então, dentro desse plano, no papel foi tudo muito bonito. Certo. Aí você recruta gente, você escolhe, mas tudo certo, faz um PDCA lindo, maravilhoso, e aí você pede a conta da tua empresa. E aí vai abrir uma loja, uma franquia de uma marca. Você volta um pouquinho menor do que a empresa que você estava trabalhando. Certo. E você sai de lá, Éder, pensando assim, caramba, aqui nessa empresa, que é a maior da América Latina, eu tinha um nome por trás. E isso foi um aprendizado muito grande que eu tive nessa época. As marcas, elas não são, a grande maioria não se vende por si só. Tem que ter uma pessoa. Com certeza. E quando essa pessoa é de confiança, ela é muito bem treinada, ela está falando de coração, ela está falando a verdade, ela vende qualquer marca, ela vende qualquer produto. Isso foi o que aconteceu com a gente. Nós saímos de uma grande empresa, fomos para uma que hoje é uma grande empresa, mas na época, há 11 anos atrás, 13 anos atrás, não era conhecida aqui em Florianópolis. Era só no Paraná, São Paulo, para cima. Não aqui no sul, que é reduto das grandes marcas gaúchas, né? Então, nós começamos com muito treinamento, com muito cuidado com o mercado, mas como nós tínhamos uma grande carteira já de clientes de 10 anos dessas empresas, e olha que, falando eticamente, eu não liguei para nenhum dos meus clientes da minha empresa, da ex-empresa, né? Eu pedi a conta e as pessoas, algumas me ligaram e disseram, onde você anda? Eu disse, eu estou de férias, depois eu volto para o mercado. Vieira, você está abrindo uma loja, provavelmente, então eu tive pessoas que me apoiaram muito, clientes que me conheciam, ou seja, lá, voltando a esse assunto de marca e pessoas, quando a gente tem uma pessoa comprometida, ela vende qualquer marca, por quê? O meu exemplo, a pessoa me ligou, um cliente me ligou e disse, eu compro a marca que você vender. Não importa se você está na série A, na série B, eu compro a marca que você vender. Por quê? De confiança, de credibilidade, de honestidade. E são sobre pessoas, né? As pessoas, muitas vezes, elas compram pessoas. Você falou que a marca não se vende sozinha. Isso é lógico. Se a gente pegar esse celular aqui, fala o nome, né? Apple. Sim. Mas mesmo o Apple, se ele não estiver bem posicionado num lugar bacana, ele não vende tanto. A Coca-Cola, ela está em qualquer lugar que você possa imaginar, que é a marca líder há muito mais tempo que a Apple. Pode falar. Seja no Série A, que você brinca, no B, no C, no D e até no sem divisão. A Coca-Cola está em todos posicionado para quê? Deu sede, pensou no refrigerante, tô lá, né? E não vende só por causa da marca, né? Vende porque ela está no lugar. Porque se a pessoa tiver com sede e não tiver ela lá e só tiver o concorrente dela, a Pepsi, o que você acha que a pessoa vai fazer? Vai beber a Pepsi. Isso. Ou qualquer outro refrigerante. Inclusive, né? A gente está falando de marcas fora da curva, sim, né? Total. Agora, líder de absoluto, mercado, que não era nem esse caso. Isso. Porque às vezes são paradigmas que a gente precisa, barreiras que a gente precisa vencer, né? Isso mesmo. Então, principalmente, aí falando dessas marcas super
conhecidas, certo, consolidadas mundialmente, mas mesmo assim, se você não tiver um profissional com certeza. treinado lá para poder tirar a coca, né, para tirar o iPhone lá Tá da prateleira gelada, e isso. falar dos benefícios, pode acontecer ainda que ele consiga perder essa venda, que ele consiga certeza. não vender um iPhone e vender uma outra marca. Com certeza. Dependendo da explicação, do treinamento que ele tem e principalmente da motivação. Isso. Né? Porque eu posso até, te interrompendo, eu posso até comprar um iPhone, mas não na tua empresa. Comprar de outra. Exatamente. Se eu não tenho um vendedor treinado, se o cliente perceber um pouquinho de má vontade, um pouquinho de despreparo, ele fala assim, eu vou dar uma olhada, depois eu volto, e ele vai na esquina e compra o iPhone, não deixa de comprar a marca, mas não comprou com a tua empresa. Isso Exato. acontece também. Exato. Então, sempre tem gente envolvida no negócio. Isso. E nós, né, quando a gente cresce, são pessoas que nos representam, né? Isso eu falo muito pro pessoal da equipe. Eu falo assim, pô, você precisa atender como eu atenderia o cliente da melhor forma. Ah, pô, mas eu não gosto, não quero mais, não tenho paciência, não tem problema nenhum. Seja honesto com você, com seus colegas e avise. E tá tudo certo, siga o caminho, Claro, concorda comigo? claro. Sim. Porque eu acredito muito que se você perdeu a vontade de atender, de falar com as pessoas, é porque aquele ciclo encerrou, né? E uma coisa é muito interessante que eu sempre falo para todo mundo: ninguém é insubstituível. As pessoas vêm, as pessoas vão, vai passar a nossa geração, vão vir outras e vai ter ou um móvel planejado ou de uma outra forma e as coisas, porque muitas vezes eu costumo pensar que o ser humano a gente é movido a ego, que é uma das maiores, porque ele acha que ele faz melhor tudo, que ele não é o fazer melhor, né? É dar o seu melhor. Isso mesmo. Porque muitas vezes não é sobre comparar. E você falou uma coisa que é muito legal, que você acredita muito no treinamento, né? No formar as pessoas. E hoje em dia, com todo esse acesso, você falou que tem pouco turnover na equipe. Quais são os desafios assim que você acredita e dicas que você daria para os empresários, empreendedores que estão naquele nível que, pô, eu tenho equipe, estou montando uma equipe e gostaria que ela fosse perene, que ela durasse mais tempo. A gente sabe que nada é para sempre, né, em nossa vida. Mas quanto mais a gente aumentar esse período, o retorno ele é maior, né? Que dicas que você dá, que você já avisou para nós, que você tem uma equipe madura e que está há bastante tempo, que dificilmente alguém pede para sair? Eu aprendi duas coisas muito importantes na minha gestão, nesses 20 e poucos anos aí. Primeiro é estar junto com o cidadão. É claro que eu não preciso estar montando o móvel com o meu montador, mas eu estou junto com ele com muita frequência. Estar junto, que eu me refiro inclusive, é ser gentil com ele quando nós temos um problema. Esse problema não é só dele, esse problema é meu. E eu compro essa briga e digo, eu estou contigo, vamos resolver esse problema aqui. Isso na parte técnica, seja numa parte de tratar com o cliente, eu estou muito presente com eles. Então aquele sonho de ter uma empresa que caminha sozinha, ele é longo, ele é demorado. Com certeza. Né? Mas, primeiro, estar junto e segundo, com o passar do tempo, isso a gente aprende lá na faculdade, tem vários livros aí que falam, mas na prática eu vejo que não acontece ainda em muitos casos. A gente saber, o gestor, você que lideramos pessoas aí, a gente conseguir absorver os pontos fortes das pessoas. Eu tenho que colocar esse cidadão aonde ele mais gosta de trabalhar. Inclusive nos meus treinamentos eu deixo um campo lá no final e digo assim, você gostaria de mudar de setor nessa empresa em algum momento? Se for sim, assinale aqui no sim e venha falar comigo particularmente depois. Então, de vez em quando alguém me diz assim, eu gostaria de ir para aquele setor. Eu digo, ok, você vai se sentir melhor lá? Sim, vamos, né? Não é do dia para a noite, mas vamos providenciar essa mudança. Tenho casos de pessoas que chegaram na minha equipe de vendas que já vêm com currículo de vendedoras de outras empresas e depois numa conversa eu comentar com a pessoa, será que você não se daria melhor lá no setor técnico? Você já se imagina sendo mais técnico, mais projetista e não atendendo o público? Eu adoraria, que eu odeio lidar com gente. Não é com gente, é com cliente. Porque o cliente,
O pessoal chama, pô, meu cliente é exigente, né? O cliente muda de ideia, ele sai daqui hoje comprando uma cortina vermelha e ele preenche o pedido ali, faz o contrato e amanhã ele liga para você e diz assim, eu posso trocar para azul? E quando você não tem estômago e não gosta de gente, você vai dizer, não posso mais mudar, agora foi cortada. No meu ramo tem isso. As pessoas, né, ao longo desses 20 e poucos anos, as pessoas, os vendedores que estavam ali só para ganhar dinheiro, só para um estágio. Eu vou ser vendedor de imóveis e daqui um pouco, a hora que eu conseguir algo diferente, que me traga mais felicidade, eu vou sair. Então, essas pessoas não estavam a fim de fazer uma carreira no ramo de imóveis. Essa pessoa dizia para o meu cliente, eu não posso mais mudar. E eu adoro quando algum cliente me liga e diz assim, eu sei que é difícil, Vieira, mas será que pode ser mudado? Eu digo, mas é claro que pode. Sem dúvida nenhuma nós vamos mudar. Então, porque o mercado tem essa... lá dos antigos treinamentos de venda, as famosas vendas de cabresto, vendas de goela abaixo, como a gente dizia, né? Exato. O cidadão assina e não pode mais mudar, porque se ele perceber que pode mudar um projeto, uma cor de cortina, ele pode também voltar atrás no contrato e não querer mais comprar, querer o dinheiro de volta. Mas a gente fala que nos treinamentos que é uma venda que não é vendida, né? Uma venda de goela abaixo, uma venda forçada demais com as técnicas antigas de venda. Ou seja, você é vendedor e não consultor. Ou seja, então, você vendeu o que você queria vender e você não resolveu um problema dele. Porque qual é o problema dele? Às vezes o problema dele é funcionalidade, às vezes é estética, às vezes é beleza, às vezes é algo totalmente diferente, né? E eu acho que é sobre isso, né? A nossa empresa tem uma frase que eu vi, acho que foi do João Kepler, que é sensacional. A gente não pode fazer a empresa para nós. Não. A empresa tem que ser para resolver o problema do cliente. É isso aí. Do consumidor. Porque quando você resolver o problema do cliente, do consumidor, ele vai vir até você. Senão você vai ser eternamente ter que estar lá empurrando alguma coisa, vendendo. E você até consegue, às vezes, por um certo tempo. Mas chega um determinado momento que isso passa. Perde atração. Que é tipo as coisas que eu falo de moda. Vou te dar um exemplo assim. Paletas mexicanas. Eu adoro paleta mexicana. Né? Tem uma que era de morango com recheio de leite condensado. Na verdade, nada mais é do que um picolé. Durante um período, não foi muito longo, tinha várias. Eu não tenho mais hoje paleta americana. Porque durante um tempo conseguia, né, com valor maior e tal. Hoje o mercado entendeu que aquilo é um picolé. É mais ou menos o vendedor que não está preocupado no cliente, ele está preocupado no bolso dele, né? Vender o que ele quer. Ele consegue talvez uma vez, mas em algum momento ele não consegue mais. Isso mesmo. Isso mesmo. O nosso ramo de imóveis, ele tem um índice baixo de recompra. Certo. Quando eu digo que é fácil de fazer mal feito, é porque ele tem um índice baixo de recompra. Se você olhar no mercado, com a Inusitar, eu não tenho grandes campanhas de marketing. Eu agora que comecei a aparecer um pouquinho no Instagram, por conta de uns cursos que a gente fez aí, eu comecei a dizer que a Inusitar tinha dono, que a Inusitar tinha sócios. Agora em 2023, 24, né? Recente. Ou seja, a cada 10 clientes que eu vendo na Inusitar, 8 são por indicação ou recompra. A gente trabalha com a loja com a porta fechada, a grande maioria dos clientes agendam e hoje eu não tenho mais um comércio de porta que entram pessoas a todo instante. Eu tenho um trabalho bem feito. Quando eu comento lá que os meus montadores estão há muito tempo, eu tenho montador que trabalha comigo há 22 anos. É muito tempo. Ou bastante tempo, bastante tempo, né? Por uma mão de obra especializada, né? Quando eu vejo ele vindo na esquina, eu já sei se ele está bem ou está mal. Então, quando a gente vê os pontos fortes e os pontos fracos das pessoas, eu sei que aquele ali, hoje eu não posso pôr para bater o pênalti. Ele tem que ficar na reserva. Então, essa sensibilidade a gente foi criando com uma equipe madura de montadores. O nosso calcanhar de Aquiles hoje, automação, Alexa, iluminação. As pessoas não gostam de fazer isso, os montadores não gostam de fazer isso. Eu tenho que treinar um mais jovem, um mais
um que goste mais dessa área, porque independente de idade o cidadão aprende, mas alguns não gostam tanto, né? Mas tem aquele que levanta a mão, é voluntário e diz assim, se quiser me pagar um curso aí de elétrica, de automação, eu faço. Então, a partir de hoje, você faz todas as automações da Inusitar. Tudo bem? Tudo bem, fechou. E assim vamos. Quando eu falo dessa sensibilidade, e dos 80% de recompra lá, ou indicação, que é um índice alto para um móvel planejado, você tem que ter muito cuidado para chegar. Ou seja, em 2014, isso é fruto também de um plano lá do MBA. Em 2014, eu comecei a pensar o seguinte, você compra um móvel planejado, ele tem praticamente o preço de um automóvel 0 km, às vezes até 2. Certo. Mas eu vendo, entrego e acabou meu relacionamento com ele? Não. Nós criamos a revisão programada em móveis. O que consistia isso? O cidadão compra um móvel comigo, daqui a um ano eu vou ligar para ele e vou dizer, olha, hoje está fazendo, seu Éder, hoje está fazendo um ano que foi montado o seu móvel e você pode fazer uma revisão programada no seu móvel 0,800, sem custo de visita, de mão de obra, sem custo para itens de desgaste. Aí agora fazendo alusão não ao futebol e sim à indústria automobilística. Um carro 0 km ele gasta pneu, certo, pastilha de freio, certo, amortecedores. Tem que trocar o óleo. Tem que trocar o óleo, filtro, óleo de freio, sim, filtro, aquela turma toda. Sim. O móvel não é diferente. A dobradiça foi feita para abrir lá 5.000 vezes. Um dia você vai abrir e ela vai estar desregulada. Um pistão hidráulico, uma corrediça, sendo invisível ou não. E na época, quando esse plano foi criado, algumas pessoas me disseram, alguns concorrentes amigos, né? Disseram assim, você é louco, você vai ficar ligando para o cliente arrumando problemas? Não, quando eu faço um trabalho bem feito, eu vou ligar para o Éder, um exemplo, ele vai dizer, não, o teu móvel está perfeito ainda, mas às vezes a gente vai acostumando com uma portinha desregulada, alguém que trabalha na tua casa não abre a porta de outro jeito, enfim, bate de outro jeito. E se eu faço uma revisão anual, eu consigo ter principalmente o teu móvel novo sempre, que inclusive é o slogan da campanha, e também você acaba lembrando novamente do Vieira, você acaba lembrando novamente da arquiteta, porque você já tinha esquecido do nome da pessoa que comprou, né? E aí, às vezes, ele tem alguém que está no momento de comprou uma nova casa, fazendo um apartamento, e eu tenho certeza que geram vendas, né? Sem dúvida. Porque se você tem medo de falar com o seu cliente, é seu cliente que vai te dar as dicas, é seu cliente que vai melhorar o atendimento, vai melhorar. Eu nunca me esqueço que uma vez eu fui comemorar a meta de uma loja de uma equipe minha, numa cidade, num restaurante bacana. Estava eu, normal, e as pessoas com a marca na loja. Tinha algumas mesas e a gente pediu a conta e não trazia, e pediu a conta. Cara, a gente teve que levantar para pagar a conta. Incrivelmente, os caras trouxeram as contas de vários outros. Aí eu até falei assim, poxa, o que você gostou? Assim, olha, eu só fiquei meio chateado que a gente pediu a conta, esperou 20 minutos, não veio e não sei porque de todas as outras pessoas, inclusive, passaram aí, ao invés de ele me ouvir, ele falou, tá bom, então o senhor paga aqui. Ou seja, o que adianta ouvir? Aí eu imaginei de duas coisas assim, ou ele não era o dono do negócio, né? Isso. Ou se ele era, o negócio não existiria mais. Isso mesmo. O negócio não existe mais. Então eu não sei se ele era o dono, porque se você não ouve o seu cliente, né? É o teu cliente que te dá a dica, é o teu cliente que te dá o feedback. E a gente consegue entender, né, quando ele quer coisa que não tem como, porque às vezes também tem o cliente que eu brinco, né? Que ele quer que a gente faça a cortina que vai até a lua. Não existe essa. Mas a maioria das vezes é o feedback, são as pessoas que trabalham conosco e os clientes que nos dão as grandes dicas para a gente fazer as mudanças que parece que por mágica, né, fazem o negócio fluir, crescer, aumentar. Isso é sensibilidade, né? Isso é sensibilidade. Às vezes, com um projeto, seja de cortina, seja de móveis, até para vender um automóvel, claro. Os grandes cursos de vendas aí, eles falam muito em perguntas, né? Você faz pergunta aberta, faz pergunta fechada. A gente está num estágio agora de treinamento de falar de conexão. Gente,
sempre falando de pessoas, sempre gostando de gente. Quando você faz uma conexão com uma pessoa, antes de vender móveis, antes de oferecer qualquer coisa para ele, a gente precisa fazer conexão. Essa conexão ela tem que ser feita de coração, tem que ser feita de verdade. Essa conexão ela é feita em saber o que você gosta de fazer durante o final de semana, saber qual é o seu time, saber, enfim, tem várias técnicas para fazer conexão, mas eu costumo dizer para a minha equipe, faça essa conexão de coração, de verdade, para saber exatamente como é que você pode atender ela da melhor maneira. Um exemplo, as pessoas nesse ramo, e o seu deve ter assim também, a Carol Cortina deve ter um briefing, né? De qual é o que você gosta, qual é o tipo de cor, como é que você é mais moderna, é mais contemporânea. Se a gente nós perguntamos para o nosso cliente, qual é o ambiente que você mais gosta de ficar na sua casa? Aí o cidadão diz lá, não, eu gosto da cozinha porque eu sou metido a chefe de cozinha, ou eu sou chefe profissional. Não, eu gosto mais da sala porque eu sou um cara mais high-tech, eu sou do som, eu sou músico, eu gosto mais do meu escritório, eu gosto mais do meu estúdio. Então, com base numa simples pergunta dessa, a gente já pode atender o ambiente que ele mais gosta, atender o ambiente que ele mais se sente bem, fazendo um projeto fantástico, que é meio caminho andado para você deixar ele feliz, ou seja, a gente perguntou e conectou com ele de coração. Não é para vender móvel, claro. Né? Claro, as empresas precisam vender, claro. Sem venda, né? Nada acontece, mas se a gente faz o que gosta, se a gente faz as perguntas certas com a necessidade de atender um pedido, a felicidade do nosso cliente, tudo fica mais fácil. Eu lamento às vezes quando um cliente diz para a gente, olha, eu comprei com fulano de tal, eu lamento. Semana passada eu falei para um cliente, do jeito que eu fiquei na empresa um dia com ele até 11h30 da noite e um sábado até as 3 horas da tarde. E no sábado, no finalzinho da nossa batalha, eu disse para ele, o seu jeito, o teu nível de exigência, o teu nível de conhecimento de mercado, de produto, você precisa comprar comigo. Porque eu vou te atender, eu te entendo, eu entendo o que você está pensando. Ele disse, é isso mesmo, Vieira. Eu vou comprar contigo porque eu já sei que vocês estão me falando a verdade. Porque, Éder, no mercado existe MDF, MDP, HDF, tem vários produtos aí. E alguns vendem de qualquer maneira. Vendem sem avisar que é MDF ou MDP. Isso é uma coisa básica no mercado, mas ainda... Eu tenho um vendedor que diz, Vieira, eu não vendi para ele, a concorrência deixou de vender. Porque as pessoas tentam falar de produtos, mas não com tanta clareza. Você não precisa ter medo de dizer que o teu produto ele funciona dessa maneira e não daquela que o cliente chegou pedindo. Claro. Olha, o meu produto funciona assim. O meu produto lá no meu ramo é MDF e não MDP. Eu tenho MDF e MDP. Nessa cor aqui eu só tenho MDP. Mas o MDP é um aglomerado, é aquele aglomerado antigo? Não. Hoje são produtos fantásticos. A Inusitar e a grande maioria das empresas, das grandes empresas, Éder, elas tratam o MDF e MDP como commodity. Se eu hoje falar para você que o meu produto é muito melhor do que os concorrentes do meu nível, da mesma fatia de mercado que a gente atinge, estou falando besteira. O que diferencia a Inusitar das outras empresas, o que a gente tenta imprimir é o serviço que a gente oferece. Eu faço coisas que ninguém quer fazer. Se você tiver um apartamento de praia, um apartamento que você comprou agora e está lá o teu móvel há 30 anos, se você comprar o móvel comigo, eu vou desmontar o teu móvel e vou dar destino correto a toda essa mobília lá de 30 anos. Se você tiver uma geladeira lá que era da sua família e não tem onde descartar essa geladeira, a minha equipe vai na tua casa pegar essa geladeira e dar o destino correto para ela. Então eu faço coisas que ninguém quer fazer. Eu resolvo problemas que a grande maioria não quer. É fazer revisão programada, é desmontar banheiro da FIM.
Eu tenho clientes que compraram cozinhas conosco aí, comigo, lá na outra empresa, há 20 anos atrás, e agora eu fui lá, isso está no meu contrato. Eu arranco o granito, retiro o granito da casa dele, que isso não é uma coisa fácil, não é nada fácil de fazer. Eu retiro o granito, retiro banheiros e dou o destino correto para cada produto desses. Eletrodomésticos, granitos, móveis antigos, enfim. Eu deixo a casa limpa para pôr o meu móvel de novo. Você resolve o problema dele. E é isso que as pessoas querem. É isso. É sobre isso. É isso. Passa muito rápido para a gente terminar. A gente já está aqui mais ou menos 1 hora. A gente sempre deixa essa parte final que merece só as dicas de quem está aqui com a gente, do empreendedor, do Skin the Game, quem realmente acompanhou. Se você fosse dar hoje 2 dicas para as pessoas que querem empreender e que você falou muito bem sobre as oportunidades que tem na tua área, na área de imóvel planejado, que dicas que você dariam para quem está nos acompanhando? A primeira e mais importante delas, aprenda e estude com calma o seu mercado. Não vá sair de um frigorífico para vender móveis planejados, porque isso raramente dá certo. Perfeito. Procura trabalhar na área, principalmente se você já está numa área, estuda muito ela enquanto você é CLT, se puder ter essa oportunidade, estuda muito essa área, aí sim depois você vai empreender. Essa é a maior delas. E a segunda, estude para ser um bom líder, um bom gestor. Aprenda a lidar com gente, porque vai chegar um tempo, se você não souber lidar com gente, se você destratar alguém, se você não tiver a habilidade de comandar sem ser totó, como os portugueses falam, né? Ah, o fulano de tal é totó, porque é capacho, é muito bonzinho. Aqui para nós a gente fala, o gestor é muito bonzinho. Se você souber lidar sem ser muito bonzinho, mas que as pessoas virem tuas fãs, a visão da minha empresa, quando a gente põe lá no quadro, é ter o maior índice de satisfação de funcionários, clientes e fornecedores. Na verdade, a ordem é primeiro cliente, depois funcionário, depois fornecedor. Aí eu penso o seguinte, você põe isso lá na visão, lá naquelas frases bonitas de missão, visão que tem que as pessoas fazem no plano estratégico, eu penso o seguinte, se eu deixo o meu cliente satisfeito, ele retorna. Se o meu funcionário, meu colaborador, meu parceiro, ele está satisfeito, ele vai trabalhar com mais afinco, ele vai retornar, fazer o meu cliente retornar também. E o meu fornecedor, eu tenho um fornecedor só, se ele for feliz comigo, ele vai me dar mais oportunidades, vai me dar mais desconto, vai me dar os produtos melhores, as melhores oportunidades para eu também fazer um bom trabalho. Sensacional, agradecer muito aqui pela tua presença. É um tempo que passa muito rápido, tenho certeza que isso aqui é um podcast, é conhecimento que vai ficar aqui gravado por muito tempo e que vale a pena ser visto e revisto, porque a gente falou sobre coisas muito legais, que é possível sim mudar de vida, ter um sonho, sobre treinamento, que eu acho que é algo que às vezes as pessoas acham que não precisa mais, mas cada vez mais precisa treinamento, sobre conhecimento, né? É tudo sobre conhecimento. Não é o dinheiro que faz as coisas, o conhecimento te leva a ter acesso e a criar dinheiro. É isso mesmo. É sobre isso. É isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Éder, foi um prazer. Passou muito rápido, inclusive. Passa super eu rápido. já me ofereço para fazer o segundo, a hora que passar um tempo aí, né, Lucimar? E sou sempre por aqui. Você sabe onde é a minha empresa. Muito, muito obrigado mesmo. Eu adorei fazer, como eu lhe falei ali brincando. Meu amigo fala que eu sou estreando pela primeira vez, né, com um podcast. Isso é ótimo. Gostei demais de estar aqui, me senti super à vontade. Você deixa a gente muito tranquilo, muito fácil de falar aqui, muito bom mesmo. Muito obrigado e desejo aí boa sorte para Carol Cortinas, para todas as tuas empresas e dar um abraço aí para os nossos clientes Inusitar, um abraço para a equipe Inusitar e todos que vão nos ouvir, que vão nos assistir. Desejar muita felicidade, muita saúde e Deus no coração de todos. Muito obrigado. Obrigado, tá?